Olá, bem-vindos ao Futuro Vem do Futuro, podcast da MIT Sloan Management Review Brasil. Hoje exploramos a interseção entre a venda baseada em valor e os desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial no contexto B2B. Muito prazer, eu sou Douglas Souza, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e comigo está Adriana Salles Gomes, nossa diretora editorial. Bom dia, Adri, tudo bem? Oi, Doug, tudo bem? Um olá caloroso para todo mundo que nos acompanha. Eu estou falando diretamente do calor, porque vocês podem ver o meu fundo aqui. Eu estou na praia, o Doug está com esse fundo sem graça, eu estou com um fundo bonitinho, com natureza, né? E a gente fala aqui no podcast, quem nos acompanha já sabe disso, a gente fala muito da gestão e da liderança moldadas pela tecnologia, pelo ESG, pela inovação, pela nova economia, né? Na nova economia de uma maneira geral. E quem nos acompanha também está notando que esse início de terceira temporada a gente está falando bastante de marketing e especificamente também de marketing B2B. E por quê? Eu queria aproveitar para falar disso nesse episódio, porque a gente tem uma pessoa craque para falar disso conosco, né? É porque nós estamos sentindo essa demanda. A gente responde muito à demanda que vem do mercado, né, Doug? Então, a gente está sentindo uma demanda de falar mais desse assunto. Marketing está dentro desse guarda-chuva de gestão influenciada pela tecnologia. Então, é esse o sentido. E hoje a nossa entrevistada vai falar de venda baseada em valor, que é um conceito caríssimo aqui para nós, em um ambiente de negócio cada vez mais digital. A gente está trazendo pesquisas que a MIT SMR traz, nossos especialistas em inteligência artificial também. Vamos colocar tudo isso aqui na conversa. Boa, excelente, Dri. E para nos aprofundarmos, então, nesse tema, convidamos a Débora Mioranza, responsável pela estratégia de crescimento nas Américas para The Grid. Débora, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu não estou na praia, mas eu acho que o meu background também está ok, né, Dri? Tá bonito também aqui. Bom, né, Dri? Tá como se fosse na praia, ninguém distingue. Queria também estar na praia aí com você, nesse calor. Olha, o trabalho aumenta quando a gente vem para a praia, viu? Não sei se funciona. Não. Então, não, vamos ficar em São Paulo. Trabalho híbrido engana, mas tudo bem. Então, vou puxar aqui com o meu fundo sem graça, eu já recebi o feedback aí do time, então vou pegar essa melhoria para os próximos, prometo, gente. Bom, Débora, antes da gente mergulhar nas questões mais específicas, né, em todo esse contexto que a Adri trouxe aqui para a gente, gostaríamos também um pouco de conhecer mais sobre você, né? Então, conta um pouquinho para a gente. Quem é a Débora, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente, como você chegou até aqui, e aí também se já quiser dar uma introdução, né, sobre como esses elementos, novas tecnologias que a Adri trouxe na fala dela já estão impactando o seu dia a dia como profissional, como líder nessa área. Muito bacana. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Débora Mioranza, mas todo mundo me chama de Deb, porque já estou nos Estados Unidos há quase 14 anos. Então, eu nasci em Assis, me mudei para Campinas para fazer publicidade e propaganda. Depois tive uma oportunidade de mudar para os Estados Unidos e por lá acabei ficando. Então, trabalhei em empresas como a Apple, Dropbox, SolarWinds, hoje Degree, há mais de 6 anos, com a mesma missão que era abrir mercado para a América Latina dessas empresas que eu comentei. Então, eu tenho uma paixão muito forte por novas tecnologias e por poder também trazer e apresentar essas tecnologias não somente o mercado brasileiro, mas para toda a América Latina. Eu investi bastante aqui em começar minha carreira cedo em vendas e hoje eu sou VP de vendas para Américas. Então, não somente a América Latina que eu cuido,
mas também América do Norte. E falando um pouquinho aí sobre como, né, que tecnologia, agora com inteligência artificial, vem influenciando no meu trabalho, no dia a dia, eu acho que a inteligência artificial hoje é um grande divisor de águas, né? Não somente para mim, mas para outros profissionais também, porque hoje eu utilizo bastante no meu trabalho, incentivo também muito a minha equipe, né? Não somente falando depois a gente pode comentar um pouco sobre a Degree, mas falando mais sobre a minha gestão e também a parte da minha equipe, como utiliza a inteligência artificial, a gente vem realmente utilizando muito para deixar as tarefas mais repetitivas, né, automatizadas. Então, muito investimento na parte de prospecção, qualificação de leads. Você comentou muito sobre a venda baseada em valor, que a gente vai falar hoje. Então, compreender muito o cenário do cliente, fazer aquela pesquisa mais robusta sobre como ele está, né, qual o cenário atual econômico que esse cliente tem passado, quais são os desafios, como que a gente cria essas hipóteses. Então, eu venho utilizando muito da inteligência artificial e, como eu comentei, incentivando muito o meu time a realmente utilizar o que a gente tem disponível hoje, seja Gemini, ChatGPT, Gama para a criação de novas apresentações. Então, eu acho que isso nos ajuda muito também para... Até tem soluções, né, para entender o perfil do cliente integrado com o LinkedIn. Então, a gente tem tomado muito proveito da inteligência artificial para realmente trazer um maior entendimento da nossa audiência para fazer uma venda de maior valor, né? Trazer um maior valor, customizar essa venda para os clientes. Legal, Debbie. Eu estou pensando aqui, eu sou da época, lá vou eu falar essas coisas, eu sou da época do spin selling, do Neil Hackman, que trabalhava muito essa ideia da estratégia de venda baseada em valor. E eu fico imaginando como é que era quando ele escreveu o livro, aí isso continua sendo aplicado, eu sei disso, mas e como é que isso mudou com a inteligência artificial? E como é que mudou, por exemplo, você falou da equipe movida à inteligência artificial generativa, como é que muda o modelo de gestão da equipe? Como é que tem trade-off que você teve que fazer? Fazia uma coisa, deixou de fazer para fazer outra? Como é que é isso? Eu acho importante a sua pergunta, Adri, principalmente por conta do cenário que a gente tem hoje, onde tem várias gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então, eu tenho, né, no meu time, desde geração Z, millennials, baby boomers, né, que como a gente fala de uma venda de valor, a gente tem um time enterprise muito senior aqui dentro também. Então, quando você começa a introduzir esse novo conceito, que é de você poder utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial para te ajudar no seu dia a dia, a gente encontra também muita oportunidade de poder desenvolver essas pessoas em novas habilidades também. Então, eu acho que a gente tem, sim, no primeiro momento, um pouco da resistência de falar, não, mas eu tenho um modelo, né, de gestão onde eu quero que esse vendedor ele possa estar no face-to-face com o cliente, que ele aprenda direto da fala do cliente também. E quando você olha para essas ferramentas de AI, você fala, poxa, se eu tenho aqui uma lista de contas, né, são 20 contas, como que eu consigo, de uma forma mais rápida, escalar essa minha busca? Então, como você falou, no modelo anterior, era muito... Isso ainda existe, isso não vai deixar de existir nunca, tá? O relacionamento, as pessoas que estão conectadas, esse network que você se aproveita, realmente você sentar, ler um relatório anual desse cliente para entender as dores dele. Eu acho que tudo isso continua, tá? Não é algo que eu deixo de avaliar dentro do perfil do meu vendedor hoje e peço para ele, tá? Como entrega. Mas eu acho que a gente está num momento com a tecnologia que tudo está acontecendo muito rápido. As vendas, a concorrência, ela está muito presente. Então, é um mercado que, quando você vai introduzir qualquer solução, já é um mercado que ele está mais barulhento, ele está mais noise. E você tem que se destacar ali no meio. Então, você tem que estar escalando de uma forma muito mais rápida. É aí que eu começo a introduzir a inteligência artificial muito mais como assistente para nós. Então, ela não é quem vai fazer o seu trabalho, ela é seu assistente, né, pessoal, ali do trabalho. Então, você vai olhar para esse seu assistente junto com, talvez, a venda ali, né, que a gente trabalha muito com SDRs e Sales Directors juntos, né, no trabalho do desenvolvimento das contas. Então, nada mais é do que um assistente para você. E esse teu assistente, ele te dá poder de escalar o seu trabalho de pesquisa, de entendimento das contas. Mas a gente não deixa de lado o trabalho do SD e a grande habilidade que eles precisam ter, que é o senso crítico, que sempre existiu. Né? Mesmo ali na metodologia, como você falou, anteriores, esse senso crítico ele precisa estar presente em qualquer metodologia de trabalho, em qualquer cenário
onde você utiliza de ferramentas de AI ou você não utiliza. Você precisa ter esse senso crítico numa conversa face to face, como a gente está tendo aqui agora, coisas que vocês vão discordar de mim, vão concordar, vão perguntar, e a mesma coisa quando eu estou ali batendo um papo com o meu assistente virtual, eu estou perguntando sobre uma conta, sobre uma estratégia. Até o ChatGPT, não sei se vocês já viram, tem uma opção que é o The Negotiator. Então, você pode desenvolver habilidade de negociação com o ChatGPT. Então, olha só que bacana. No trabalho, eu estou desenvolvendo as pessoas, né, in the flow of work. Então, ali eu falo, poxa, vou ter aqui uma apresentação, eu tive aqui uma contraproposta do meu cliente. Como que eu negocio esse preço com ele? Como que eu falo? Então, aqui o The Negotiator vai também treinando com você. E eu acho que ali é onde a gente vê assim o desafio se tornando uma oportunidade muito grande de crescimento profissional, principalmente, né? De novas habilidades. Ai, desculpa que está caindo aqui. De novas habilidades que ele pode desenvolver utilizando essas soluções. Maravilha. Deb, muito legal isso. E como que a gente entende, né, que tem essa dimensão da IA na questão de escala, automatização de tarefas, ganho de eficiências, mas, obviamente, para que a gente consiga destravar todo o valor alocado aqui, tem uma camada de desenvolvimento de habilidades nesse novo time de vendas para essa nova era, digamos assim, né, que é fundamental, né, porque senão a gente também não consegue usufruir do máximo possível desse potencial. Então, conta um pouquinho para a gente, na sua visão, quem é esse novo profissional de vendas com IA? Quais são as habilidades que hoje você busca nessas pessoas e também busca desenvolver, né, enquanto líder, enquanto companhia? E deixa eu só acrescentar uma coisa ao que o Doug falou. Como é que é isso com o Baby Boomer? Porque você já falou do desenvolvimento. Como é que é isso com o Baby Boomer, por exemplo? Muito legal. Então, hoje eu busco 3 habilidades essenciais dos profissionais que trabalham comigo, tá, na área de vendas. Então, primeiro é senso crítico, que eu já comentei aqui. Segundo, é adaptabilidade. E a terceira é o learning agility. E como que eu, né, desenvolvo essas habilidades no meu time? Desde a geração Z, a Baby Boomers, como a Adriana comentou, novas gerações aí que chegam para trabalhar conosco. Então, primeiro, senso crítico. Eu acho que o Baby Boomer tem muito a ensinar nesse novo mundo, muito a ensinar a todos nós. Então, quando a gente vê num momento tão especial que a gente vive, como eu comentei, onde tantas gerações trabalham no mesmo lugar, a gente tem que olhar para o Baby Boomer e entender que ele é um dos nossos melhores mentores, melhores coaches dentro de uma organização. Muito conhecimento para ser passado. Quando você fala de uma geração Z que trabalha com o Baby Boomer, a geração Z já é uma geração que tem sede de aprender, tem sede de se movimentar rápido dentro de uma organização. Essa movimentação não é uma movimentação que precisa ser uma promoção dentro da organização, é uma movimentação lateral também. Você vê muito, né, construção de squads dentro das empresas, vem com a geração Z. A necessidade de estar aprendendo coisas novas, independente da minha formação, né? Fazer, né, trabalhar e ganhar esse conhecimento. Então, no encontro desses dois mundos, que eu estou pegando aqui os nossos dois extremos, é onde a gente começa a ver o senso crítico como, do lado do Baby Boomer, muito a ensinar, esse questionamento de que, mas é realmente essa informação que foi me dada, eu vou acreditar nela, como que eu questiono isso, como que eu crio hipóteses com base no que me foi passado. Então, a gente trabalha muito isso. Eu acho que vem muito da liderança também, de dar esse exemplo, tá? Então, por um bom tempo, eu era aqui conhecida na empresa como a Deb é a grande fã do ChatGPT, porque tudo eu falava, chegava alguém do meu time e falava, dá uma olhadinha nesse e-mail para eu ver, aliás, dá uma olhadinha nesse e-mail para eu mandar, desculpa, aqui para uma empresa, aí eu olhava e falava, mas, gente, o que o ChatGPT escreveria assim de diferente? Eles, ChatGPT, Débora, eu não coloquei no ChatGPT, a gente vai dar informação. Eu falei, não, gente, eu não estou dando informação alguma, vamos lá. É um e-mail genérico, né? Vamos voltar. Então, eles, mas pode? Então, você tinha assim, um pouco de medo no começo, né? E daí, quando eles começaram a ver, poxa, a Degree usa OpenAI hoje, nossa, então você vai ganhando uma confiança maior. Já a geração Z, ela se move muito rápido, né? Como eu falei, ela tem essa sede de avançar, de ir, só que às vezes ela não tem ainda esse senso crítico
por conta de não ter esse medo, de ter esse desbravamento que é admirável também, né? Então, ela começa a se mover muito rápido. Então, o que eu trabalho com eles? Mais assim, na curadoria, de falar, olha, eu vi o post que você fez, mas você viu ali que você usou muito... Você viu que apareceu a palavra crucial? Aí ela, eu não vi. Sabia que o crucial é uma palavra que já dá para perceber que é do chat GPT, porque é a tradução ao pé da letra do crucial. Aí ela, nossa, eu não tinha percebido. Então, acho que é legal a gente ler o post. Então, você vai trabalhando assim, dos dois lados, trazendo daquele melhor. E daí, quando os dois mundos se encontram, que é o mais lindo, né? Que daí você tem, talvez, o pessoal que... SDR, que está começando ali na carreira, trabalhando com Baby Boomer, que vai também forçar a desenvolver essa habilidade, que existe, mas você tem que despertar ela no local de trabalho. E aí, depois eu falei também da parte de adaptabilidade. Então, isso é algo que realmente eu busco. E como que eu desenvolvo nos dois mundos? Adaptabilidade. Aqui a minha frase é, você tem que... vai chegar um ponto onde você tem que se sentir muito confortável na sua zona de desconforto. Isso é ter adaptabilidade. É isso. Eu estou confortável na minha zona de conforto. A Débora não era uma profissional que gostava de estar falando assim ao vivo, gostava de estar fazendo gravação, de subir no palco, de apresentar. Não era essa pessoa. Eu sempre fui uma criança muito mais tímida. Então eu tive que desenvolver essa habilidade, aprender a técnica para deixar de lado, né, essa minha timidez. Eu comentei que eu moro nos Estados Unidos há 14 anos. Eu cheguei nos Estados Unidos sem falar inglês algum. Então, assim, era do CCAA, Hi, how are you? Era esse o meu inglês, eu não sabia responder. Eu lembro até hoje que a mãe de uma amiga, ela me deu um livrinho que era assim, olha, como sobreviver nos Estados Unidos, o que é perguntar? E um dia eu me perdi. E aí eu peguei o livrinho e abri, né, o que perguntar, só que assim, não tinha resposta, né, gente? Isso há 14 anos atrás. Não tinha ali o Google na minha mão, não tinha nada, e eu perdida, querendo sentar e chorar no meio da neve, aquela coisa linda, mas tudo parecendo igual, não tinha GPS. Então, assim, eu tive que também me acostumar e ficar confortável na zona de conforto, que era falar inglês em público. Hoje eu lidero o time dos Estados Unidos, a Débora ainda tem sotaque, a Débora ainda se confunde, ontem até brinquei, falei, gente, hoje não é um bom dia para quem fala inglês segunda língua, tá? E ESL aqui não é um bom dia. Confundia várias coisas. Então, eu tive que ficar confortável. Então, essa adaptabilidade é exatamente, Adriana, Baby Boomer, como você falou. Poxa, não, você vai fazer assim, vamos fazer essa apresentação pelo Gama. Mas eu tô clicando, olha, você tá indo super rápido. Calma, gente, vamos se adaptar. A gente precisa se adaptar. Eu preciso te forçar, você tá numa zona de desconforto. Porque se você não ficar desconfortável, você nunca vai conseguir se adaptar. A mesma coisa para a geração Z também. Então, isso é importantíssimo, porque daqui para frente a mudança vai acontecer muito mais rápido do que a gente vive hoje. Eu acho que é uma skill que é indispensável para qualquer profissional, especialmente em vendas. E o último é o Learn Agility, que eu não preciso que o gestor, eu como líder e os meus líderes, eu não preciso estar desenvolvendo as pessoas a todo tempo. Eu preciso construir situações favoráveis ao desenvolvimento deles. Então, hoje, o que eu faço? Aqui na Degree, a gente recebe, né, um incentivo mensal para investir no nosso próprio desenvolvimento. Então, o que eu recomendo para eles? Olha, vamos lá, tem esses cursos aqui para vocês, eu estou fazendo esse curso, eu sou parte dessa comunidade de executivos, de que tem muito pessoal de vendas também. Então, gente, só uma pausa, depois se vocês quiserem cortar, mas ela tá latindo agora, só porque eu falei que ela não ia latir. Tá dando para escutar? Tá dando, mas eu deixa que não tá atrapalhando o entendimento. Por mim, vamos tocando. Tá tranquilo, né? A vida como ela é. Deixa eu jogar aqui. Adaptação ao desconforto. Adaptação. A gente se adaptou. Eu só quis ser educado e perguntar que estava incomodando vocês. Bom, quem está escutando tem cachorrinho em casa. Deixa eu falar para o público. Foi proposital, a gente quis mostrar o que é se adaptar ao desconforto. Vamos. E não foi ensaiado. É isso aí, não foi ensaiado. Peraí, rapidinho, porque agora algo aconteceu, pessoal. Deixa eu voltar, porque ela não vai dar passo pra gente. Desculpa, talvez vai ter que cortar. Vou dar um biscoitinho aqui pra ela. Rapidinho, toma, Bug. Toma, pronto. Agora ela vai deixar. Legal. Então, vamos lá. Voltando aqui para vocês. E então a gente falou de senso crítico, adaptabilidade e agora Learn Agility. Então, como eu estava comentando,
O Learn Agility, eu preciso que o gestor crie essas situações favoráveis ao desenvolvimento. Então, na minha busca para eu me autodesenvolver, eu acabo também recomendando isso para a minha equipe. Mas não somente fazer uma recomendação. Eu falo para eles, quando eu me desenvolvo, uma grande parte do tempo, eu preciso me desenvolver durante o horário de trabalho também. Muitos dos cursos acontecem no horário de trabalho, ou os webinários que eu quero participar, ou o podcast que eu estou aqui, né, trabalhando, consumindo algo, mas eu quero um pouco escutar esse podcast ou outros. Então, eu falo para eles, não tem problema algum de você bloquear a sua agenda e você colocar que você está aprendendo algo. Eu quero que você faça isso. Então, eu já fiz vários cursos que eu comentei com o meu gestor, falei, olha, esse curso são 5 horas por semana, então, numa terça-feira eu preciso fazer esse curso e é durante o dia, é durante o horário de trabalho. Tudo bem. E daí eu cascateio isso para eles. Então, eu falo muito sobre, antes a gente sempre falava, né? Lead by example, na verdade, é o learn by example. Então, você precisa ser primeiro um aprendiz, você precisa priorizar isso na sua vida como um líder, para que você possa incentivar os seus liderados também, a eles terem essa vontade de estar aprendendo. Então, o Learn Agility é isso, é você o tempo todo aprendendo, você não esperar que a empresa construa um programa agora de AI para que eu possa me desenvolver. Claro, é importante, não deixa de acontecer. Eu acho que a empresa precisa, sim, fazer também investimentos assim, mas eu não espero. Ou eu peço, eu levanto a minha mão, ou eu busco esse conteúdo, compartilho internamente, eu compartilho com outros colegas os experimentos que eu faço, né, com tecnologia, soluções de AI, eu faço esse compartilhamento. Se eles consomem ou não, essa é uma responsabilidade deles. A minha é compartilhar meu conhecimento com eles. Então, isso para mim é Learn Agility. Então, senso crítico, adaptabilidade e Learn Agility não podem faltar nos novos profissionais, principalmente de vendas, na minha opinião. Eu tenho que falar que eu adorei esse learn by example aí. Nossa Senhora! E essa coisa do aprendizado contido dentro do expediente, né? Como parte do trabalho, que é a gente fala, mas fazer são outros 500, né? Então foi muito legal isso. Você falando inglês, eu só preciso comentar em homenagem à sua bulldog francesa aí, que uma vez eu fui fazer a pergunta em francês, né, que eu decorei no livrinho, e quando de algum lugar também, porque eu também estava perdida, quando o guarda deu a resposta, eu não entendi a resposta, não adiantou nada. Você tem que entender. Então, aí é o nosso dia a dia em vendas, né? Não adianta você fazer não adianta você utilizar Gemini, ChatGPT para fazer a busca toda para você sobre todo o cenário da situação da empresa, você não lê, não ter senso crítico, que você não vai entender nada. É alguém te falando algo e você não consegue consumir. É isso, é a mesma coisa de falar de aprender o básico do inglês. Você não consegue ter uma comunicação fluida. Então, se eu aprender o básico do ChatGPT, que é fazer uma pergunta, que é fazer uma pergunta do Gemini, eu não consigo desenvolver ali um raciocínio junto com ele. Isso também não influencia nada no meu desenvolvimento e no meu trabalho. Perfeitamente. Agora eu vou te perguntar sobre a customização de ofertas, já que você faz venda, né? Que vocês trabalham com venda baseada em valor. Como é que você customiza essas ofertas de maneira geral e usando a tecnologia? Eu acho que tentar comparar um pouco, acho que você já começou a falar disso um pouquinho, mas se puder detalhar, é legal, porque tem toda essa preocupação em estar alinhada com o que o cliente quer, né? Então, como é que faz isso? Sim, com certeza. Então, falando um pouco da Degree, né? A missão da Degree sempre foi ajudar os indivíduos a saírem da prisão do diploma. A gente fala assim, jailbreak the degree. Então, construir um futuro onde a aprendizagem ela está presente e acessível para todos. Então, quer dizer que eu deixo de avaliar as pessoas com base na formação acadêmica delas e muito mais nas habilidades que elas têm hoje. E para isso, a gente precisa sempre melhorar as tecnologias disponíveis, né, responsáveis que estão alinhadas ao benefício do indivíduo. Então, a Degree, desde o começo, sempre investiu muito, né, na inteligência artificial, para que a gente pudesse personalizar cada vez mais a experiência do usuário. Então, quando o usuário hoje entra dentro da plataforma Degree para se desenvolver, então, o que acontece? A Degree foi o primeiro, antes de tudo, né? A Degree, ela criou uma categoria chamada Learning Experience Platform, que é a plataforma de experiência de aprendizagem. O Netflix da aprendizagem nasceu com a Degree.
Então, 100% personalizado na experiência do usuário, das sugestões de conteúdo, pessoas que ele segue, então, skills que ele pode estar se desenvolvendo também. Então, a gente tem um olhar muito próximo, tá? Há mais aí de 11 anos, de como que essa experiência pode ser personalizada. E quando a gente olha também, né, junto com o nosso público, os nossos clientes, a gente olha muito para esses dados como que está a busca, como que está as palavras, os skills que ele precisa. Hoje a gente tem programas de mentoria dentro da plataforma, porque a gente viu que tinha ali, né, uma busca muito grande de seguir um ao outro. Mas como que eu começo a ampliar somente o seguir? O seguir é porque eu estou seguindo a Adriana, porque eu curto muito o perfil dela, né? Eu quero aprender com ela, eu admiro ela. Poxa, o Douglas é um cara que está aprendendo sempre sobre um tema que eu tenho interesse. Então vamos tomar um passo a mais aí. Vamos então transformar o Douglas no meu mentor? Vamos fazer esse match dessa colaboração? Então, a Degree desenvolveu mentoria. A gente vê também uma necessidade muito forte de uma mobilidade interna dentro das organizações, como eu falei da geração Z, que ela quer se movimentar. Então, aí a gente trouxe oportunidades, né, marketplace para dentro da Degree também. Tudo vendo, olhando muito próximo a essa experiência que começou na personalização do aprendizado do colaborador dentro da nossa plataforma, que não é algo estático. Eu entro, já começa a me dar algumas sugestões. Eu brinco que é tipo o Waze, né? Então, assim, você colocou ali o mapa, mas ele vai te dando um caminho que eu falo, talvez aqui é mais curto, talvez aqui você conheça novos lugares. Então, ele vai te indicando tudo com a AI, fazendo essas sugestões para você. Deixa eu só perguntar uma coisa, Doug. O que estão procurando mais hoje? É uma curiosidade. Você consegue dar um retrato do que hoje, no dia que a gente está gravando aqui o podcast, não vou contar quando, porque cada um vai ouvir no dia que quiser, né? Mas olha, sendo bem sincera com você, é o mais óbvio. As pessoas estão procurando muito sobre inteligência artificial. Então, quais são a habilidade de aprender inteligência artificial, generativa, também machine learning, uma busca muito forte também, liderança adaptativa, que é algo que a gente fala muito lá fora, e vocês também falam muito aqui, né, que é o líder conseguir se adaptar a modelos diferentes, né, dos seus colaboradores. Isso ainda é um tema muito em alta, que é buscado. Então, muito mais tentar. O Learn Agility é algo que está muito mais comum lá fora, até na fala do colaborador, do que hoje. Eu acho que no Brasil a gente vê muito ainda na fala, talvez, de profissionais de learning falando sobre isso. Ainda não está na minha fala como Débora. Poxa, eu preciso ter Learn Agility. Então, acho que vai trazer. A gente falou muito na época da pandemia do autoaprendizado, lifelong learning. Isso ficou muito, né, comum a fala, e hoje a gente fala de Learn Agility, mas inteligência artificial, todas as formas ali, o pessoal busca ainda muito se desenvolver nessa parte, e da liderança adaptativa são algumas aqui que estão bem altas na busca. Perfeito. Learning Agility ótimo. É uma bandeira nossa, viu? Só pronto. Não vou te interromper mais. Gostei. Nada. Super sempre bem-vindo, Dri. E nesse aspecto, Deb, considerando que a importância, né, de redefinição do sucesso em termos de valor percebido pelo cliente, quais são ou como é medido hoje esse tracking de sucesso do cliente dentro da Degree? Quais métricas, KPIs que vocês utilizam justamente para avaliar, né? Porque entendo que tem uma etapa muito forte de diagnóstico, a concepção da proposta ali, né, baseada nas dores mapeadas daquele perfil de cliente, mas e depois, assim, né, depois do after sales, essa noção de sucesso de clientes, como é medido, como é traqueado e qual que é a importância dos dados, né, nessa gestão? Excelente pergunta. Então, um dos dados que a gente olha muito no pós do cliente é a parte de habilidades. Como eu comentei, a Degree foi a criadora da categoria de LXP, né? Hoje, a Degree também fala muito, e foi uma das pioneiras em começar a falar em Skills-Based Organizations. Então, são organizações que são baseadas em habilidades, que o Gartner colocou como quarta grande preocupação dos CEOs. Eu tenho realmente, né, a minha força de trabalho, ela está qualificada o suficiente para que a gente possa ter avanços, evoluir como organização. Então, habilidades hoje já está na fala do nosso CEO. Então, o que quer dizer uma organização ser realmente baseada em habilidades? Realmente ela tem uma cultura de aprendizagem muito forte.
Então, a gente olha ali, quando a gente fala desse tipo de novas organizações, quando a gente fala de uma cultura de aprendizagem muito forte, é uma cultura de aprendizagem onde as pessoas colaboram. Então, elas compartilham conteúdos, elas seguem umas outras. Então, não só o consumo, né, que são KPIs muito antigos, né, da parte de learning, que era consumo, horas, que a gente ainda vê muito em relatório anual, porque, infelizmente, a parte de compliance é muito forte, também dentro das organizações, acaba utilizando isso como um grande KPI, mas, na verdade, se a gente falar de skill-based organization, você vai para uma outra frente, que são se as pessoas realmente elas estão passando conhecimento umas outras, se elas estão, né, construindo essas situações de colaboração, de autodesenvolvimento, a parte das habilidades, qual é o meu inventário de habilidades? Olha que bacana, né? Você ter entendimento sobre o teu inventário de habilidades. O que isso quer dizer? Quais as habilidades que eu possuo hoje? Quais são as habilidades que eu preciso para amanhã? Então, vamos fazer uma comparação muito simples. Se eu sou dona de uma loja de sapatos, eu vou querer entender qual a numeração de cada sapato que eu vendo para poder atender ao meu cliente. Então, se eu trabalho dentro de uma empresa, eu vou querer saber quais são as habilidades que eu tenho aqui dentro para poder trazer novas habilidades, construir outras habilidades aqui dentro, influenciar, aumentar as habilidades que eu tenho e falar, poxa, isso aqui tá vendendo mais esse sapato, então eu preciso de mais dessa habilidade aqui dentro. Então vamos fazer uma comparação básica, você entender seu inventário, você entender seu estoque. Nada mais é do que o seu estoque de habilidades dentro da sua organização. Então, eu acho que isso daí é essencial para que as empresas consigam sobreviver também nesse, né, momento econômico que a gente está. Então, quais são as habilidades novas que os usuários adicionam, a sua autoavaliação, que ela não deve acontecer 1 ou 2 vezes ao ano. A gente está acostumado muito no modelo onde as empresas ainda fazem a avaliação de performance, que acontece 1 ou 2 vezes ao ano, e é muito injusto. A gente vive um mundo onde eu acabei de pegar um Uber, eu tenho que dar uma estrelinha para ele, eu tenho que avaliar ele. Então, né, eu fui ali, fiz um pedido no iFood, eu tenho que também avaliar. Tudo eu estou avaliando. Assisti um filme, me pede para avaliar. E por que o meu colaborador, as pessoas que estão dentro da minha organização, que é o meu maior asset hoje, eu avalio 2 vezes por ano? Eu não dou o poder para ela se autoavaliar também, eu como gestor olhar para ela e falar como que você está se avaliando hoje? Como que seus colegas? Então, isso também tá, autoavaliações, avaliações de colegas, de gestores, que isso é aberto, pode acontecer em qualquer momento do ano, a gente não fecha isso, a gente também faz integrações com outras plataformas, como de performance anual, para poder trazer também esse insight para melhorar a experiência, então isso a gente olha bastante, e também formatos de conteúdos que elas se desenvolvem. Então, a gente sai de modelo classe presencial, que a gente já saiu há muito tempo, né, e a pandemia foi o grande, né, um empurrão que a gente precisou para ser colocado numa zona de desconforto e entender que é ok a gente aprender de outras formas, que a gente consegue, e trazer essa diversidade, porque pessoas aprendem de forma diferente. Então, assim, eu tenho aqui esse podcast super bacana, que eu estou aprendendo muito. Então, eu gosto de aprender de podcast, então traz isso para dentro da sua empresa. Artigo, traz isso para a empresa também, reconhece isso como forma de aprender. A Harvard fez também uma pesquisa e falando sobre como que as pessoas aprendem no mundo. E as pessoas colocaram, olha, eu gosto de aprender por webinar, eu gosto de aprender por podcast, eu gosto eu gosto de participar de um grupo de network. Tudo isso são formas de aprender que não são reconhecidas muitas vezes, que a gente ainda olha para a classe presencial, é por isso que os KPIs tradicionais falam de tempo de curso, quanto tempo a pessoa está na tela olhando para o computador para ela poder aprender, que não quer dizer nada, né? Porque no final do dia pode estar ligado aqui a TV e eu estou aqui com vocês, e a TV está ali rolando só porque eu estou com o som atrás, não estou consumindo. E a parte do compartilhar, que é importantíssima, porque quando eu ensino uma pessoa algo que eu aprendi, realmente eu estou aprendendo muito mais quando eu estou desenvolvendo o outro, porque eu tenho que organizar as minhas ideias, o meu conhecimento, eu tenho que estudar, e daí eu passo esse conhecimento para o outro, e ele começa a se materializar muito mais do que somente algo conceitual que eu aprendi, um artigo que eu consumi. Então, esses são alguns dos KPIs diferentes que a gente olha, e é óbvio, né, só para fechar, a parte da retenção, né, dos colaboradores. Então, falando qual o valor que a Degree traz para as empresas, então, como que eu estou retendo esse talento? Porque eu
proporciono, né, situações para o autodesenvolvimento da pessoa. Também um dos grandes fatores porque geração Z e outras gerações acabam saindo de uma organização para outra é porque elas não sentem que elas têm oportunidade para se desenvolver. Então, a retenção de talento, a mobilidade interna são novos KPIs que a gente começa a olhar também. Fora a pesquisa de clima, etc. Mas a retenção é um grande, e o turnover, para falar, olha, você melhorou a retenção, porque elas sentem que elas têm oportunidade para aprender e para se mover internamente. Então, você aumenta a retenção também do seu colaborador. Perfeito. Como você citou Harvard, que é a nossa vizinha, né, do MIT, mas eu estou brincando, acho ótimo citar Harvard. Mas eu quero só dizer que o Peter Drucker, lá nos anos 60, 70, já falava que as pessoas aprendem diferente. Tem aquele que é mais ouvinte, tem aquele que é mais leitor, tem aquele que é mais visual, mais auditivo e tal. Então, as empresas não têm desculpa para dizer ou para tentar empurrar só um modelo. Porque essa personalização já estava dada lá atrás e o povo dá aquela enrolada. Então, um pequeno comentário que eu queria fazer. Porque... Não, é um excelente comentário, porque as pessoas têm preferências de formas de aprender diferentes. E a gente precisa trazer isso para dentro das organizações e ver isso com bons olhos. Então, quando eu começo realmente a investir em formatos diferentes, entendendo que as pessoas têm diferença, isso toca muito na parte do pertencimento dentro da organização, da inclusão que eu tenho dentro da organização, porque não é somente você falar, olha, beleza, eu tenho aqui um público, meu quadro de colaboradores é muito diverso, mas eu sinto que eu pertenço, porque quando eu vou no treinamento, eu não gosto de aprender numa sala de aula e ser exposta, mas eu curto muito escutar um podcast sozinha e depois compartilhar isso. Poxa, olha que bacana, as outras pessoas também aprendem como eu não estou sozinha aqui. Não é uma limitação minha não conseguir ficar presa numa sala de aula e prestar atenção 100%. Não é uma limitação somente minha, eu não me sinto isolated, né? Eu estou aqui isolada. Então você traz isso para dentro da organização e você começa a trazer o melhor das pessoas nisso. Então você toca muito na parte de pertencimento também, que é importantíssimo para que a gente consiga sobreviver. Total, Debbie, mas você deve conhecer gestor, como eu conheço, que quando a pessoa não aprende daquele jeito que ele acha que tem que aprender, fala, está resistindo. Você está resistindo ao aprendizado. Você deve conhecer. Deixa eu te fazer a nossa última pergunta aqui, senão a gente estoura o tempo. Eu queria entender um pouquinho como você usa tecnologia, dados ou não, ou outros meios, para fidelizar. Você falou da importância da retenção, né? Mas como é que você usa isso para diagnosticar os problemas e para fidelizar? Para a gente detalhar um pouquinho mais. Tá. Quando a gente fala da plataforma, então a gente olha muito para o dado de qual a frequência que esse usuário ele volta para a nossa plataforma, né? Então, o quanto que ele é ativo. E ser ativo não é somente eu loguei dentro da plataforma. Então, ativo, como eu toquei, é na parte dele compartilhar conteúdo, ele consumir um conteúdo. Então, a consumação dele de conteúdos, mas que não são apenas, né, o obrigatório de compliance, junto com o compartilhamento dos conteúdos que ele tem hoje, a presença das habilidades, a atualização das habilidades que ele tem dentro do perfil dele, porque cada pessoa vai ter um perfil. Então, isso a gente utiliza para realmente entender que esse colaborador, que esse usuário, ele está tendo uma experiência muito boa dentro da nossa plataforma. Óbvio que a gente também utiliza, né, do NPS, então tem as nossas pesquisas que acontecem o tempo todo, para olhar para ele, ter certeza que ele tem essa experiência dentro da plataforma e está muito bacana, ele quer voltar, e como que a gente duplica esse comportamento com outros usuários. Então, ali a gente utiliza desses dados para engajar, para falar para as empresas, vamos criar algumas campanhas de engajamento, vamos trazer ali vamos colocar, por exemplo, tem um case muito bacana da Mastercard, que quando a adoção caía, a Mastercard pedia para o presidente da Mastercard compartilhar o artigo com todos.
Olha como é importante ter uma pessoa tão influente, né? Mas que é alguém mais influente do que o presidente da sua organização ali. Tipo, dá um artigo, na hora eu vou querer ler. Na hora. Então, assim, poxa, muito bacana. Mas isso também você consegue cascatear para outros usuários, como eu comentei. Adri, o Doug, isso foi bacana, eu vou querer ver. Poxa, que legal. Então, eu faço muito isso também na própria Degree, para incentivar também aqui o nosso uso. E eu acho que falando da parte de vendas, o que a gente tenta trazer, né, disso que a gente aprende para a área de vendas, é utilizar desses dados para a construção dos nossos materiais de marketing também, de prospecção. Então, Degree acaba falando de vários temas que acabam sendo disruptivos ou foram disruptivos no passado. Então, esses KPIs que eu trouxe para vocês, a gente não falava disso, ninguém falava desses KPIs, ninguém pensava, nossa, é verdade. Eu posso olhar, então, ver quem compartilhou mais ou quem está sendo seguido mais para trazer essa pessoa para uma campanha de engajamento dentro da minha empresa e que essa pessoa agora possa ser um learning influencer dentro da minha organização? Pode. E daí a gente fala de temas que são disruptivos porque a gente viu os dados da experiência do usuário dentro da nossa plataforma, a gente traz essa fala para vendas, para pré-vendas, para pós-vendas também, nossos top leaders falando muito sobre isso, entendendo esse comportamento. O último dado que eu quero compartilhar com vocês, que ainda está ligado a essa parte do compartilhamento, que eu acho que é sensacional. A gente começou a ver isso 6 anos atrás, a gente começou a olhar, a perceber, né, através da análise de dados que a gente fez, que se a área de learning compartilhasse um conteúdo comigo, ok. Agora, se a Adri, que é minha colega de trabalho, compartilhasse o conteúdo comigo, a probabilidade de eu consumir aquele conteúdo era 25% maior do que se a área de learning compartilhasse comigo. Uhum. Então, olha só que bacana, o consumo aumenta, entendendo, tá, através ali como a gente tem plataformas que começam a olhar os dados para entender como está a experiência desse usuário e como que eu traduzo isso para a parte de vendas e também na evangelização, educação, ali, a gente fala muito evangelizing, né, nossos clientes, até por conta da venda baseada em valor, que é muito mais uma venda que a gente se torna commercial teachers do que qualquer coisa. Então, vendas transformativas são vendas de valor. Então, você é um commercial teacher. Então, você começa a entender esses dados e como que você começa a mostrar para as pessoas, independente se a compra vai ser Degree ou não, a forma como as empresas olham para a educação corporativa precisa mudar. Sempre foi essa a nossa fala, independente se é Degree ou não. A gente precisa mudar isso. Se a gente conseguir mudar, já é nossa missão. Dali, se você quiser ser cliente, perfeito. Mas o meu vendedor hoje, ele tem que entender muito disso para que ele possa se posicionar como realmente não só um trusted advisor, mas um expert da indústria, do que está acontecendo no mundo com a parte de AI, educação corporativa, para poder passar esse conhecimento e trazer essa conscientização de que precisa mudar o que hoje, como a gente trabalha nessa área. Nossa, isso em estratégia baseada em valor é fundamental, né? Você está representando a indústria. Se você vai focar só na marca, tem limitações nisso, né? Perfeito. Sim. Desculpa, fala você, Dô. Não, muito legal. E acho que tem um ponto em cima da fala da Deb, que é o poder também da curadoria, né? Quando ela citou o exemplo da área de learning versus o colega de trabalho, assim, né? Quando ela indicar um conteúdo, acho que tem um poder muito forte da curadoria, de realmente indicar aquilo que a gente sabe que é valioso para aquela pessoa dentro daquela realidade, assim. Então, acho que tem alguns elementos muito fortes, assim, na tua fala, Deb, que a gente concorda muito, assim. E, bom, avançando aqui na nossa conversa, a gente tem um último bloco, Deb, que a gente sempre gosta de fazer algumas perguntas mais pessoais aqui para os nossos convidados, para também desmistificar, né, que por trás de um crachá, assim, existem também pessoas comuns, assim, que têm seus desafios e têm também seus hobbies e seus desejos. Então, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente gostaria de ouvir sua recomendação, pode ser? Pode, claro. Vou tirar aqui o crachá da Degree. Deixa de lado o crachá. Sem crachá. Boa. Bloco sem crachá. Boa. Recomenda pra gente um livro? Bom, é sem crachá, mas esse livro é um dos meus favoritos. Também tem a ver com o trabalho, mas, bom, a pessoa física não sai da jurídica muitas vezes, né? A gente gosta também de usar o nosso tempo pessoal para se desenvolver. Um livro que eu gosto muito é o Jolt Effect, que é um livro de vendas, que eu acho que é uma leitura obrigatória. O coautor do livro é o mesmo autor do The Challenger Sale. Então, depois de uma década, ele resolveu escrever The Jolt Effect.
que o Jolt Effect fala? Ele fala sobre a venda hoje, que é super competitiva, desafiadora, porque a gente não concorre mais. O nosso concorrente deixa de ser a outra empresa, a outra tecnologia, e também não é mais o status quo. É a dificuldade que as pessoas têm de tomar uma decisão. Como que você overcome indecision? Então, como que eu deixo como que eu faço que a pessoa que está na minha frente, ela tome uma decisão? Por quê? As pessoas hoje, elas não deixam, elas não escolhem não tomar uma decisão porque elas têm medo de perder o próximo trend, de não estar atualizado, né, como a gente falava antigamente. Na verdade, ela deixa de tomar uma decisão porque ela está com medo de que ela possa fazer algo que dê errado. Então, como que esse vendedor encontra o equilíbrio entre the challenger sale, que é aquele, não, você tem que fazer, que tem um pouco de fear, né, de colocar um medo, para vir para empatia, entender e falar como que eu navego esse meu cliente para que ele tome uma decisão, porque não tomar decisão hoje é o nosso maior concorrente, muito maior do que o status quo. Muito legal. Muito bacana mesmo. Vou ler. Filme ou série que você recomenda, Deb? Uma série que eu recomendo? Ou filme. Um filme que você gosta? Um filme que eu amo é The Big Fish. Esse eu amo de paixão, então é um dos meus favoritos. Lembra muito meu pai. Eu gosto muito da história, eu acho que é um livro que desperta muita criatividade, né, dentro de toda a história. Então, eu gosto muito, muito desse filme, The Big Fish. Boa. Tem algum esporte, alguma atividade física que você pratica e recomenda também para os nossos ouvintes? Eu pratico muito Muay Thai, recomendo muito. Deve ser perigosa! Não me desafie. Não, Muay Thai é bom, já descarrega energia no começo do dia, a gente já dá ali os punches, já trabalha o seu reflexo no seu foco, 100% foco. Então, como eu comentei aqui com vocês no começo, antes da gente começar as gravações, acaba me dispersando muito. A gente está nesse momento que a gente é estimulado o tempo todo. Eu estou aqui com vocês, aí de repente toco o celular, é o cachorrinho, trabalho de casa. Então, é um overstimulation. Então, para mim, assim, começar o dia com uma atividade que me dá 100% foco, trabalho o meu foco 100%, descarrega minha energia. Sou apaixonada pelo Muay Thai. Legal, boa demais, gostei. E aí, nessa nova temporada, Débora, a gente intitulou uma pergunta que a gente chamou de Pergunta da Beatriz. Foi a primeira entrevistada esse ano, né, da Go Smiles. E ela falou, gente, tem uma atividade aqui que eu adoro fazer, que no caso dela é tocar trompete, no qual eu não tenho a menor pressão de ser a melhor, não preciso bater meta nenhuma, eu só toco pelo hobby, pelo prazer assim mesmo, né? Tem alguma atividade, alguma prática que você tem esse costume, que, putz, é seu lazer, que não necessariamente você tem que bater a meta, você tem que ser a melhor no que você está fazendo? Adorei essa pergunta. Eu comecei a aprender a jogar tênis alguns meses atrás. Olha. E nunca tinha jogado tênis na minha vida. Eu adoro começar novas atividades, assim, já fiz aquarela. Pergunta se eu sei desenhar algo, gente, eu não sei. Eu sei fazer, assim, um bonequinho de pauzinho, talvez. Então, eu adoro começar atividades, assim, que eu tenho zero conhecimento e eu acho que eu tenho zero dom, vamos chamar assim, zero dom mesmo, para fazer. E eu falo, tudo bem, as pessoas jogam tênis desde criança. Eu não tive a oportunidade de aprender a jogar tênis desde criança. Eu vou começar agora. É zero pressão, eu vou lá para brincar mesmo, dou risada, me divirto com as coisas erradas que eu faço, dou risada com o meu professor, que fala que eu tenho que ter mais foco, aí eu tô lá brincando, levo a sério. Mas eu gosto porque assim, é uma forma da minha mente 100% desligar, sem pressão alguma, como a própria Beatriz comentou, e tá ali sendo Deb ali brincando, e se der certo, deu, não tem que concorrer a nada, e também se não der, eu mudo de atividade e aprendo uma nova. Boa, já tem outros tenistas aqui também nessa temporada, né, André? Dá pra gente marcar uma partida aí já com o pessoal pra gente brincar. Bora, comunidade MIT de tênis. É isso. E para fechar aqui, a última pergunta do meu lado. Uma pessoa, um convidado ou uma convidada que você gostaria de ouvir aqui nesse podcast? Você tem assim, alguém?
intenso, já que vocês falaram muito sobre inteligência artificial. Acho que seria bacana vocês convidarem o Miguel Fernandes, que é um dos poucos CAIOs do Brasil hoje. Então, eu acho muito bacana aí fazer esse convite para ele. Quem mais que eu acho legal, que eu admiro? Vou dar 2 pessoas, se você puder. Eu sei que você falou uma, mas eu vou dar 2 pessoas. E tem a Raquel Brandão, que é CHRO da Falcone hoje. Foi uma grande mentora minha quando eu fiz a venda de Degree no Itaú, que é um usuário nosso hoje, um cliente nosso. Mas ela foi assim, uma grande mentora na minha carreira, que eu estava começando ali a vender na área para RH. Ela é uma pessoa sensacional, já me deu altas dicas também para minha carreira, uma grande líder, uma líder inspiradora, então recomendo muito que ela possa fazer parte também desse podcast. Animal, boa. Essa é a curadoria que ela faz na Degree, né? Do pessoal né, conectando do outro, e é o que a gente está fazendo aqui também. É muito legal isso. Legal. Muito bacana. Notado aqui, Miguel e Raquel. Isso aí, a Raquel, muito bacana. Pode chamar ela, que ela é sensacional. Boa, show de bola, Deb. Então é isso, super obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar tanto insights relevantes aqui com a gente, tá? Eu que comecei meu pezinho também na área de sales, foi uma aula, assim, muito legal. Obrigado, viu? Muito bacana. Fico feliz aí com o convite. Sempre bom fazer parte dessa troca que a gente aprende muito também. Deb, só insight bom, eu também agradeço. Vamos continuar essa conversa, que a gente é um ecossistema de conteúdos, né? Então tem muito espaço aqui para a gente explorar mais. E me pediram, eu morro de vergonha de falar, mas enfim, me pediram para falar da nossa newsletter para quem está nos ouvindo. Eu morro de vergonha para falar, porque a minha avó falava que elogio em boca própria é vitupério, né? E essa newsletter, vitupério, para quem não sabe, quer dizer insulto. Eu tinha medo de vitupério, eu não sabia o que era, insulto, afronta, né? A newsletter eu que acabo escrevendo, mas é óbvio que é um trabalho de equipe, não é só meu. Mas ela é muito boa mesmo. Vamos ver se a gente traz a Deb para ela também. Esse conteúdo todo a gente com certeza vai falar lá. E a gente recomenda que todo mundo assine, porque não vai se arrepender e é gratuito. Boa, tá bom? Muito bom. Adorei, já quero me inscrever e trabalhar em meu Learning Agility. Já vou aprender dessa newsletter. Bom, eu falei o nome, gente, é Extended, viu? Caso eu não tenha falado o nome. Extended. É isso, o link da news vai ficar aqui na descrição desse episódio. E a todos que nos acompanharam, obrigado por estarem conosco nesse episódio do Futuro Vem do Futuro. E lembre-se sempre de nos seguir no portal MIT Sloan Merit View Brasil e nos canais Spotify e no YouTube para mais discussões inspiradoras como essa. A gente se vê na próxima quinta. Um abraço, pessoal. Obrigada.